Graça e paz, minha igreja, graça e paz, igreja amada. Que bom é estarmos aqui mais uma vez para juntos fazermos a nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje, ela está baseada na carta aos Hebreus. Carta esta que durante muito tempo pensava ser o apóstolo Paulo seu autor. Mas isso hoje já não é mais unanimidade entre a grande maioria. Então acredito eu, e o pensamento que perdura é o pensamento de Orígenes, um teólogo do segundo século, que afirma categoricamente que só Deus sabe o autor da carta aos Hebreus. E eu quero pensar com os irmãos e com os amigos sobre o tema Faça a vida valer a pena. Faça a vida valer a pena. Eu gostaria de orar neste momento. E onde você estiver, feche aí os seus olhos, se você puder. E se você não puder, fique com os olhos abertos, mas eleve a Deus neste momento o seu coração e o seu pensamento e vamos falar com Deus para falarmos neste tema tão importante, nestes dias tão difíceis, dos quais nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de muita insegurança. Queremos pensar sobre este tema. Mesmo neste tempo difícil, de muita insegurança, nós podemos, e não só podemos, como devemos fazer a nossa vida valer a pena. Vamos falar com Deus? Pai, te agradecemos por esta hora tão oportuna, por este tempo tão gracioso de estarmos na Tua presença. Fale aos nossos corações profundamente. É o que nós te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, o nosso tema para o texto para a nossa reflexão encontra-se em Hebreus, no capítulo 6. É todo o versículo de número 1 até o versículo de número 12. Está baseado a nossa reflexão. Fazendo a leitura deste texto alguns dias atrás, baseado no versículo de número 9, que diz assim: Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Este versículo me trouxe esta frase para a nossa reflexão. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Eu tirei daqui esta frase: faça a vida valer a pena. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, que façamos de fato e de verdade a nossa vida valer a pena. Afinal, foi por um alto e grande preço que nós fomos comprados. Deus não nos resgatou para vivermos na mediocridade da nossa vida, para viver uma vida medíocre, mas para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que você olha para você mesmo e fala assim: vale a pena ter a minha vida. E por valer a pena ter a minha vida, eu quero que outros tenham esta mesma sensação. Falo isso por mim, querido, que eu amo a minha vida que Deus me deu. Eu amo a minha família, eu amo a minha casa, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo viver. E por amar a viver, eu sei que a vida vale a pena. E por a vida valer a pena, eu quero que você, meu amigo, meu irmão, tenha esta mesma segurança e sensação que o autor aos Hebreus nos deixa bem claro. Estamos convictos de
coisas melhores em relação a vocês. Nós que conhecemos a palavra, que conhecemos a santa palavra, que temos a virtude do Espírito Santo em nós, é para isso que o autor aos Hebreus está falando. Faça a vida valer a pena, porque Deus tem grandes expectativas em você. Deus tem grandes expectativas em nós. Não sabemos quem é o autor desta carta, mas o tema deste estudo, desta nossa reflexão de hoje, é muito discutido. Desde o tempo em que se começou a fazer teologia. Este assunto do capítulo 6 é discutidíssimo. Isso eu penso que vai continuar sendo discutido por todo o tempo, até um dia na eternidade, quando na glória com o Senhor, nós vamos tirar estas nossas dúvidas. Por que é um assunto discutido? Porque nós sabemos que cada ponto de vista é visto de um ponto diferente. Por isso, várias ramificações de pensamento. Porque cada um vê de um ponto. Você vê de lá para cá e eu vejo daqui para lá o mesmo texto e o mesmo ponto. E sabemos também que cada um vai vivendo com a iluminação que recebeu e com a iluminação que vai recebendo. Então, este texto é alvo de muitas discussões. Discussões acirradas de grandes teólogos. É tratado em relação a este texto. Este texto, querido, fala de alguns crentes que caíram da fé. Hebreus capítulo 6, de 1 a 12. Fala de alguns crentes que caíram da fé, que abandonaram a fé, deram as costas para Jesus, deram as costas para Cristo e para aquilo que Ele fez. Um grupo havia se afastado, embora eles tivessem tido uma experiência com o Espírito Santo. Este é o motivo de muitos debates teológicos hoje, desde quando se faz teologia, e continuará fazendo até um dia, quando nós estaremos na presença do Senhor e vamos ter todas as nossas dúvidas sanadas. Mas, por enquanto, é motivo de muita discussão. E eu quero ler o versículo 4 até o versículo de número 6, para os irmãos entenderem o teor do assunto e da discussão. Diz assim, Hebreus capítulo 6, de 4 a 6. Olha como o autor escreveu. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem arrepender-se de novo? Está perguntando. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte no Espírito Santo. Olha a profundidade disso, olha o que essas pessoas haviam vivido. Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte no Espírito Santo. Versículo 5. Já haviam conhecido por experiência a palavra de Deus. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes que há de vir. Versículo 6. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar estas pessoas a se arrependerem de novo. Pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus, zombando publicamente dele. Já haviam experimentado, já haviam conhecido o Espírito Santo e agora estão zombando publicamente, crucificando novamente o Cristo. Essa versão é a nova tradução da linguagem de hoje.
como isso é possível? É o ponto de muita discussão entre os teólogos. Como isso é possível? Nascer de novo, perder a salvação? O crente perde a salvação? O crente não perde a salvação? É um debate para muito tempo. Mas quem são estes de que a Bíblia está dizendo? Segundo alguns, eram judeus convertidos ao cristianismo, que voltaram aos rudimentos da lei. Segundo alguns, eram judeus convertidos ao cristianismo e que agora querem voltar aos rudimentos da lei. Olham para a lei, para o seu legalismo, pelo conteúdo de coisas a pegar, consistentes sobre sacrifício de animal, sobre pode comer isso ou pode não comer aquilo. Olharam para o cristianismo, uma religião baseada na fé. E agora eles queriam algo palpável, como foi lá no deserto. Queremos um Deus para que possamos ver. Eles queriam isso. Não conseguiram satisfazer-se com a graça do nosso Senhor Jesus. Olharam para os rudimentos da fé e muitos regressaram. Vários apostataram, vários voltaram. É deste que o autor aos Hebreus está falando. É aquele, como nos diz a Bíblia, o cão que volta a seu próprio vômito, ou a porca lavada que volta à lama. É o que diz Pedro, escrevendo a segunda carta, no capítulo 2, versículo 22. Cão que volta para o próprio vômito e a porca que volta para a lama. Ou, traduzindo o hino do nosso cantor cristão, tão perto do reino e sem salvação. Tão perto, porém sem Jesus e sem perdão. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, o autor anônimo, ainda não sabemos qual é o autor, ele fala dessas pessoas. E o que é que ele diz destas pessoas? Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, os que pecam deliberadamente, de propósito, sem se sentir constrangido pela consciência e muito menos pelo Espírito Santo. Ou seja, o coração já está perdido, o coração já se empedrificou, o coração já virou novamente um coração de pedra, embora já tivessem experimentado as santas palavras e ter sentido o gosto do Espírito Santo. É interessante, querido. Ao salvo, o crente perde a salvação. Querido, o texto está dizendo aqui que eles experimentaram do Espírito Santo. De que forma experimentaram do Espírito Santo? É uma pergunta que nós precisamos fazer. De que forma foi que experimentaram do Espírito Santo? Sabemos que Judas havia experimentado do Espírito Santo, realizou muitos milagres. Nós sabemos que no último dia muitos dirão: eu profetizei em seu nome, eu falei línguas em seu nome, eu dei esmola em seu nome, eu ajudei em seu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Quem são estes? São os de coração, aqueles que o coração já não arde mais pela palavra de Deus. São estes. O coração já não arde mais. O coração é frio, é indiferente. São aqueles que dizem assim: eu sei, mas não me interessa mais. A vida que eu levo agora é mais interessante para mim do que a que eu tinha na presença de Deus. Confessam isto sem um peso, sem um remorso no coração, sem uma dor na consciência. Afirmam isso categoricamente. Já preguei para gente que diz: eu sei que isto mas eu não quero isso para mim. Está falando deste tipo de gente.
que sabe o que precisa fazer e não faz. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Gente a vida inteira dentro da igreja e vive assim. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero fazer. Ou quando quer fazer, não tem força para fazer, o coração já está esinabrado, já está cauterizado. O coração já não dói pelo mal que faz às pessoas. Sabe que está prejudicando, sabe que o que está fazendo é errado, sabe que deveria fazer, que o que deveria fazer era ajudar, mas além de não ajudar, atrapalha. É gente assim que o autor aos Hebreus estava falando. Gente que apostatou completamente da fé. Sabe que está ferindo, sabe que está causando dor, sabe que está magoando, mas não está nem aí. Vivem como se não fosse com eles. O coração não arde, o coração não dói. E o autor está dizendo que de nós que conhecemos, Deus espera coisas grandiosas, coisas boas em relação à salvação. Gente que tem prazer na dor do outro. Basta observarmos, querido, como notícia ruim corre. Notícia ruim, aliás, não corre, notícia ruim voa. As pessoas têm mais prazer na desgraça alheia, na dor do outro, do que na felicidade. Notícia boa anda aos passos lentos. Notícia ruim, as pessoas têm mais prazer de dar. E a doutora Rosana Alves, eu acho que é isso o nome dela, ela falou que a notícia ruim, ela vicia, ela alimenta uma parte do cérebro que dá prazer. Tem gente que tem prazer em transmitir notícias ruins. O autor aos Hebreus está falando de gente assim, estes que apostataram, que abandonaram a fé, embora estivesse experimentado do Espírito Santo, experimentado das santas palavras. Ele fala de gente que voltou para o velho homem. É incrível, querido. Como pode haver experimentado destas palavras santas, experimentado do Espírito Santo, e agora tem prazer novamente no velho homem? Mas no versículo 9, que é o nosso versículo-chave, mas de nós, amados, esperamos coisas melhores. Mas de nós, Deus espera coisas melhores. O autor aos Hebreus está dizendo, amados, de nós, coisas melhores se esperam. Que coisas melhores? Coisas concernentes à salvação, coisas da salvação, promessas. Coisas boas que fluem da palavra, que produz vida. Deus espera o melhor de nós, querido, porque Deus fez o melhor por nós. Ele entregou o melhor por nós. Não entregou uma pessoa qualquer, entregou o seu único filho. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho. Por isso que Deus espera algo de nós. Por isso o tema da nossa reflexão, faça a vida valer a pena. Faça a sua vida cristã valer a pena. Porque o sacrifício de Jesus foi um preço muito alto para Deus.
precisamos entender, querido. O autor está dizendo: faça a vida valer a pena, porque foi com um preço muito alto que nós fomos comprados. Podemos viver de muitas maneiras, mas tem duas que nós escolhemos viver. E você está enquadrado em uma dessas duas. A primeira é deixando a vida me levar, como canta aí o poeta: deixa a vida me levar, vida leva eu. Esse tipo de gente leva os seus dias vivendo um após o outro. Como canta aí o outro cantor, vivem seus dias com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Sentado no barco à deriva no mar da mediocridade, da sua enfadonha existência, sem saber para onde ir. O pior é saber no final que nós não fomos os autores das nossas vidas, porque escolhemos viver à mercê das ondas. É quando chegamos lá no final, chega a maturidade, a idade da consciência, chega os dias dos anos dos quais diremos: não tenho nele contentamentos. Você vai olhar para trás e vai olhar que a sua vida não valeu a pena, porque você escolheu deixar a vida te levar. Você escolheu não fazer a sua vida valer a pena. Você deixou o barco rolar à mercê das ondas. Na mediocridade do mar da vida, você foi só mais um, deixando a vida te levar, deixando os seus dias irem, sem se preocupar. E chega lá no final, você vai ter a triste constatação que você não construiu nada na sua vida. Você não foi o autor da sua vida, deixou o acaso, deixou a sorte te guiar. Muitos vivem assim. E a outra condição é viver uma vida com propósito. Você está no mesmo barco, você está no mesmo mar, mas a grande diferença é que você lança mão dos remos para dar um rumo à sua vida. O mar é o mesmo, o barco é o mesmo, mas eu uso os remos e isto me dá direção. É você, querido, estar na embarcação da vida e você escolher dar um rumo, dar um sentido, dar uma oportunidade para você fazer a sua vida valer a pena. E quando tomamos essa atitude, este propósito de fazer a nossa vida valer a pena, nós teremos o rumo, nós teremos uma direção. O cuidado de Deus é sem igual. Ele fez e faz o melhor por nós. E espera de nós, no mínimo, o melhor. Espera o nosso máximo para o nosso próprio bem. Querido, saber que a vida cristã precisa ser progressiva. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã precisa ser progressiva. Se não for, corremos o risco de ficar perdido pelos caminhos. Se não fizermos a nossa vida ser progressiva, nós corremos o risco de ficarmos perdidos pelo caminho. O versículo 7 fala de quem se perdeu e não só, de quem se perdeu e está sem volta. Pois estão crucificando e zombando publicamente de Cristo. Olha a conjugação deste verbo, estão
crucificando novamente, estão zombando novamente de Cristo. E o versículo 9 nos diz: não aborte a sua missão. Vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. O autor está nos dizendo isso. Não aborte a sua missão. Não perca a sua chance. Faça a sua vida valer a pena. Abrace esta salvação. Alguém diz que de cada um crente na igreja, tem um fora da igreja. A estatística é de 50-50. De 50 dentro da igreja, tem 50 fora da igreja. Nos diz a Bíblia Sagrada que de nós Deus espera coisas melhores. E o versículo 8 fala de 2 tipos de terra. No versículo 8, a chuva cai sobre a terra, assim como o sol nasce para os justos e para os injustos. O sol nasce para todos e a chuva também é para todos. Mas nós queremos fazer aqui uma observação para caminharmos para o final. Tem uma terra que produz plantas úteis para aqueles que nela trabalham. E tem uma outra terra que produz matos e espinhos. Esta acabará sendo queimada por Deus. Sabe, queridos, o Espírito Santo já foi derramado como chuva sobre toda a carne. Como chuva, o Espírito Santo foi derramado. E aqueles que ouvem e entendem esta verdade, que Jesus Cristo é o Santo de Deus, e se rende a Ele sem questionamento, que se rende de fato e de verdade a Ele, é selado com o Espírito Santo. A Bíblia fala de um selo para o dia da redenção. O selo podemos entender que é este relacionamento com o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Jesus disse que Ele é a porta. E quem passar por Ele, passará, entrará, passará e encontrará pastagem. Ou seja, encontrará vida. Ele disse: eu sou a porta. Quem passar por mim vai encontrar vida. E em outra ocasião ele disse que eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador, para estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é muito profundo e tem aqui uma verdade muito linda. Ele disse que este Consolador, que Ele deixaria, que é um outro igual a Ele em poder e essência, Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias significa para nós relacionamento. Todos os dias. Eu aprendo aqui, querido, que nós passamos pela porta que é Jesus. Amém por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passamos pela porta que é Jesus. Agora precisamos nos agarrar ao Espírito Santo. Ele veio, abriu o caminho, abriu a porta, mas para andarmos neste caminho precisamos ser assessorados e auxiliados pelo Espírito Santo todos os dias, porque é Ele que nos mostra, é Ele que nos ensina o caminho.
Não há outro meio de andarmos por este caminho sem relacionar com o Espírito Santo todos os dias. Quando o autor fala da terra que produz para aquele que nelas planta, está falando deste que a abraça e que aceita a unção do Espírito Santo na sua vida, que aceita o agir do Espírito Santo na sua vida, mas fala de uma terra dura que não aceita. São estes os que retrocedem, como diz o autor, abandonando a igreja como é costume de muitos. São estes os de coração duro, são estes os que retrocedem. São estes que experimentaram, mas não se embriagaram, não beberam. Se embriagam com vinho, mas não com o Espírito Santo. Se embriagam com ter, com querer, mas não com o Espírito Santo. Se embriagam de rancor, se embriagam da perdição da carne, mas não do Espírito Santo. Se embriagam do desamor, mas não do Espírito Santo. Se embriagam de toda a obra da carne, mas não do Espírito Santo. Fomos selados. Quando somos selados por este Espírito Santo, nós andamos com este Espírito Santo todos os dias. E a importância do Espírito Santo em nossas vidas, querido, porque Ele que faz a nossa vida cristã valer a pena. E Jesus nos ensina um método, um meio imprescindível de ter a presença deste Espírito Santo. Ele fala que nós precisamos bater insistentemente na porta, que Deus vai abrir. E ele ainda diz assim, se você pedir ao Pai um pão, Ele vai te dar uma pedra? Se pedir a Deus o teu Espírito, será que uma cobra Ele vai te dar? Não, queridos. Temos que bater insistentemente, que a porta abrir-se-nos-á. E quando esta porta abrir-se-nos-á, porque vamos bater insistentemente, clamando a Deus pela unção, pela ação, pelo andar, pelo mergulhar no Espírito Santo de Deus, a porta vai abrir. Oh, queridos, o Espírito Santo é vital para a nossa vida. Se não fosse vital para a nossa vida cristã, teria dito, bata com insistência, que Ele, o Pai, vai abrir a porta. Quero finalizar dizendo a você, meu amigo, meu irmão, que Jesus é a porta. Nós passamos por ela. Amém. Glória a Deus. Entendemos o plano de salvação. Mas se quisermos permanecer por ela, só com a presença do Espírito Santo agindo em nós, nos ensinando e mostrando o caminho mais que excelente, que é o caminho do amor. Aceitar o Espírito Santo tem a ver com não apagá-lo. Não extingueis o Espírito que há em vós, porque este Espírito que em nós habita é que testifica com o Espírito de Deus que nós somos dele. Não abra mão deste relacionamento íntimo, dia a dia, com o Espírito Santo. Não abra mão, meu amigo. Não abra mão, meu irmão, minha irmã, que dias melhores virão. Não abra mão. Busque este Espírito Santo. Faça a sua vida valer a pena.
para não apostatar depois de ter experimentado este doce Espírito. Não abra mão, não continue crucificando a Cristo, não continue ridicularizando o seu nome. Volte para a presença, volte para a casa do Pai, reconcilia-se com Ele. Deus tem grandes expectativas na sua vida, querido. O autor aos Hebreus está dizendo: conosco não será assim, conosco não pode ser assim, porque Deus tem grandes expectativas em você. Deus tem grandes expectativas na sua vida. Abrace com o Espírito Santo, passe pela porta, abraça-se com o Espírito Santo e caminhe com Ele dia após dia até a consumação dos séculos. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Receba esta palavra, queridos, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus e amém.